Ei, minha filha, você poderia me fazer um favor? Perguntou a idosa com uma voz sussurrante. Me sinto fraca demais para continuar andando sozinha. Você poderia me acompanhar? Eu moro bem perto daqui, ali no cemitério. A jovem sentiu seus olhos se arregalando instantaneamente depois de ouvir o que ouviu. Antônia conseguiu mover os lábios miraculosamente, perguntando: Mas, senhora, como é possível morar no cemitério? Me dê a mão, querida, eu vou te guiar, só me ajude a chegar lá, por favor, insistiu a idosa, estendendo a mão trêmula. Antônia recuou, com medo e desconfiada. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Antônia voltava sozinha por uma rua desprovida de luz, passava da 1 da manhã. Dessa vez, ela havia ficado no trabalho até muito tarde, talvez tenha sido a coisa certa a fazer. Poderia ter chamado um táxi, mas infelizmente não tinha o dinheiro necessário. Devido aos eventos recentes naquela região, ela percebeu que precisava começar a economizar para o próximo mês e criar um fundo de emergência para casos como aqueles. Antônia trabalhava como caixa em um pequeno supermercado. Justamente nesse dia, ocorreu uma auditoria. Após realizar os cálculos e conferir 3 vezes, perceberam que havia uma quantia faltando, cerca de R$ 8.000. Isso parecia inexplicável, considerando que não havia evidências de roubo nas câmeras de segurança. Os funcionários da loja eram pessoas gentis e honestas, ninguém sequer pensava em roubar. Ao menos era essa a impressão que todos passavam. No entanto, surgiram dúvidas sobre a possibilidade de haver um ladrão entre eles, incluindo as outras moças. Assim que descobriram a quantia perdida, todos ficaram emocionalmente abalados. Agora, eram obrigados a cobrir essa perda e certamente deixariam de ganhar outros benefícios por causa do prejuízo. Na reunião, a solução que a direção encontrou, além de fazer o boletim de ocorrência para uma investigação policial, não foi nada agradável para os funcionários. Claro que eles teriam que agir dentro da lei, sendo assim, não podiam reduzir os salários iniciais que foram ofertados aos funcionários. Mas a verdade era que os funcionários ganhavam muito mais com os bônus do que com o salário base, portanto, qualquer corte nas bonificações não obrigatórias resultaria numa mudança significativa aos funcionários. A gerência não parecia disposta a envolver seus bolsos nisso, portanto, ficaram de fora depois de um acordo com os sócios. Então os 5 caixas que se responsabilizaram pelo prejuízo. Cada um deles teria R$ 1.000 em bonificações tiradas no primeiro mês, e no seguinte, o proporcional para cobrir o valor do prejuízo, uma quantia considerável para eles. O chefe, com um pouco de compaixão, disse que pensaria no retorno das bonificações depois disso, no entanto, disse que não tinha certeza se o valor seria o mesmo. Ele estava chateado por ter sido roubado por um de seus funcionários, portanto, seu desejo de recompensá-los pelo trabalho duro diminuiu consideravelmente. Antônia suspirou profundamente, sentindo calafrios. As noites já estavam frias, então ela se envolveu mais com seu cachecol fino e enfiou as mãos mais profundamente nos bolsos de sua antiga jaqueta, apressando o passo. Ela não tinha medo de caminhar pelas ruas escuras daquele bairro deserto, embora houvesse apenas um poste distante emitindo luz. Depois do tumulto do dia, parecia que nada mais poderia ficar pior. De repente, o vulto de uma pessoa surgiu da parede de um prédio à sua frente e começou a se aproximar. O coração de Antônia deu um salto. A única coisa que conseguiu pensar foi em se virar e fugir o mais rápido possível. No entanto, correr não era uma opção viável, já que a loja estava fechada e ela não conhecia ninguém que morasse naquela rua. Além disso, ela temia gritar, pois as pessoas estavam dormindo, ninguém a socorreria. Se fosse um elemento armado, poderia disparar contra ela e as coisas ficariam piores. Antônia decidiu manter a compostura e continuar andando. A paranoia da última hora do dia a fez acelerar, e no escuro demorou um pouco para reconhecer quem estava à sua frente. E de repente, a neblina pesada se dispersou, e uma lua brilhante iluminou o céu. Sua luz esbranquiçada banhou as casas e a rua, iluminando Antônia e a outra pessoa que estava presente. E então, o medo sumiu quando a jovem avistou uma senhora muito idosa, que estava apoiada em algo identificável. Antônia sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Então, a idosa se pronunciou depois de ver o estado daquela mulher. Ei, minha filha, você poderia me fazer um favor? Perguntou a idosa com uma voz sussurrante.
Me sinto fraca demais para continuar andando sozinha. Você poderia me acompanhar? Eu moro bem perto daqui, logo ali no cemitério. A jovem sentiu seus olhos se arregalando instantaneamente depois de ouvir o que ouviu. Antônia conseguiu mover os lábios miraculosamente, perguntando: Mas, senhora, como é possível morar no cemitério? Ela não estava realmente certa de como responder à situação. Eu também não sei onde fica exatamente. Na verdade, ela sabia. Era apenas preciso atravessar um beco na rua ao lado e chegar a um lote onde se encontrava o antigo cemitério da cidade. Era uma peculiaridade local, e as pessoas já estavam acostumadas a isso, embora o cemitério não fosse usado há anos. Todos sabiam que ela era conhecida como a Velha do Cemitério, mas era apenas um apelido bobo que as pessoas criaram sem sequer conhecer a senhora. Me dê a mão, querida, eu vou te guiar, só me ajude a chegar lá, por favor, insistiu a idosa, estendendo a mão trêmula. Antônia recuou com medo e desconfiada. Não se preocupe, minha querida, não irei fazer nada. Por favor, me ajude a chegar lá. Antônia sentiu uma onda de pânico tomar conta de seu corpo, quase como se as pernas tivessem sido pregadas ao chão e as solas finas de seus sapatos de outono estivessem grudadas no asfalto. A idosa percebeu a hesitação e tentou tranquilizá-la. Não tenha medo de mim, por favor. Eu sou apenas uma alma em tristeza. Acredite, ainda estou viva, mesmo não parecendo. Ainda não morri, nem enlouqueci. Moro no cemitério, em uma casa que pertencia ao antigo vigia do cemitério. Meu nome é Carmen. Antônia estava prestes a desmaiar, completamente desconcertada pela revelação. Senhora, sinto muito, eu não sei o que dizer. A senhora começou a balançar as mãos no ar, querendo dizer que não havia problemas. Gradualmente, Antônia começou a recobrar seus sentidos, percebendo que aquela mulher, apesar de tudo, era uma figura humana. Mesmo que sua situação fosse estranha, ela não representava uma ameaça sobrenatural. Eu deveria ter assistido menos filmes de terror quando era criança, refletiu Antônia. Ela havia crescido em um orfanato, e muitas vezes, à noite, as crianças se esgueiravam para a sala de estar e assistiam a filmes assustadores na TV. Naquela época, quando as cuidadoras adormeciam, a televisão era ligada e os filmes de terror eram um passatempo comum. Nem todas permitiam que as crianças ficassem assistindo filmes naquele horário, entretanto, outras permitiam. Antônia continuou a conversa com Dona Carmen, e sob a luz do luar, viu que ela não era assustadora. Ao contrário, era apenas uma velhinha vestindo uma jaqueta desgastada e se apoiando em uma bengala de madeira. E por que você mora em um cemitério? Onde seus parentes estão para que possam te ajudar? Perguntou Antônia, curiosa e comovida. A resposta da senhora a surpreendeu. Eu tenho um filho e também tinha uma casa. No entanto, meu filho me expulsou, e me machucou tanto, que eu cheguei a pensar em me deitar ao lado do túmulo do meu marido. Porém, parece que ainda não era a hora de eu partir. Naquele dia, eu estava no cemitério ao lado do túmulo de meu falecido marido, pronta para fazer uma besteira. Foi quando o antigo vigilante do cemitério me viu e conversou comigo. Ele foi demitido do trabalho porque não era mais considerado essencial, e a cabine dele no território do cemitério ficou vazia. O homem foi tão gentil que, ao perceber que eu não tinha para onde ir, me ofereceu a possibilidade de ficar naquela casa. Assim, tenho vivido lá nos últimos 3 meses. Não é tão ruim, pois tenho algumas coisas que me ajudam a sobreviver. Antônia ouviu a história com atenção, sem acreditar que uma coisa improvável assim poderia acontecer. Que estranho, mas o que você faz na rua a essa hora? Perguntou Antônia. Fui até uma lojinha que fica aberta durante 24 horas ali para comprar algumas coisas. Acontece que agora tenho um gato. Eu o encontrei na rua, provavelmente alguém o havia abandonado, assim como eu fui. Estamos vivendo juntos há 1 mês, está difícil, mas estou me esforçando para cuidar dele. Hoje à tarde, acabei ficando sem leite, e a coitada da Kelly, minha gata, começou a miar, então, eu fui comprar leite. Eram umas 8 horas da noite, comprei tudo e saí da loja. De repente, comecei a me sentir tonta. Me encostei numa parede. Fiquei sentada ali o tempo todo. Ninguém se aproximou para perguntar se eu estava bem. Todo mundo passava por mim sem dizer nada. Agora, parece que estou me sentindo melhor, e então eu a vi.
Peço desculpas, eu realmente a assustei, mas sabia que não deveria voltar para lá sozinha. Eu estava achando difícil respirar, meu coração estava disparado. Ainda tenho que passar por um lugar muito escuro e minhas vistas já estão bem gastas, para ser sincera, disse a idosa. Antônia sugeriu que a idosa chamasse uma ambulância, mas Dona Carmen recusou. Ela sabia que os médicos não poderiam fazer muito pela idade dela. Eu sei muito bem o que significa chamar os médicos, minha filha, porque já fiz isso muitas vezes, disse a idosa, sorrindo tristemente. Bem, não há muito que eu possa fazer sobre o seu estado. Mas a senhora deveria ir ao hospital, respondeu Antônia, balançando a cabeça. Desde que pegou confiança, Antônia se sentiu confortável e decidiu ajudar Dona Carmen a chegar ao cemitério. Embora ela nunca tivesse estado lá, quando chegou em um ponto em que era possível enxergar o cemitério de longe, Antônia percebeu que o lugar parecia bem assustador. Dona Carmen notou que a jovem parecia ter ficado com medo. Fique tranquila, o que pode ser assustador em um cemitério? Carmen disse sorrindo. Só deveríamos ter medo das pessoas que ainda estão vivas. E então, no final das contas, Antônia tomou coragem e juntas, elas seguiram em direção ao cemitério. A lua às vezes iluminava o caminho, enquanto outras vezes se escondia por trás das nuvens. As duas mulheres, uma jovem e outra idosa, caminhavam em direção ao cemitério. Poderia parecer um pouco estranho e até assustador, mas, na verdade, não havia nada fora do comum. Era apenas uma pessoa ajudando a outra. Porém, Antônia não poderia negar que estava com medo não apenas do cemitério, mas também por conta do horário. Não costumava ter muito assaltos naquela região, contudo, poderia acontecer a qualquer instante. Ao chegarem ao portão principal do cemitério, Dona Carmen se dirigiu a um dos cantos da cerca, e em seguida, destrancou uma pequena porta. E assim entraram onde aqueles que faleceram foram enterrados. Antônia não estava acostumada com aquele tipo de lugar nem em condições comuns, pois como não tinha tido parentes nem amigos que faleceram, nunca havia entrado em um cemitério. Sua expressão refletia um medo visível e claro. A escuridão era preenchida apenas por cruzes e monumentos, juntamente com algumas flores artificiais que faziam um leve barulho com suas folhas. Próximo dali, estava a cabine, e foi para lá que elas se dirigiram. A guarita era uma pequena casa com um corredor frio e um quarto minúsculo. Dona Carmen ligou um interruptor, e uma lâmpada no teto iluminou a moradia simples. Um fogão, um sofá, uma mesa e um guarda-roupa. Também havia um gato dormindo em uma poltrona velha. Era Kelly, a gata que Carmen havia citado. Olha que gatinha linda, exclamou Antônia, com um leve sorriso no rosto. Sim, ela realmente é linda, disse Dona Carmen, balançando a cabeça. Dizem que essa raça de gato traz sorte. Eu não consigo entender como alguém poderia tê-la abandonado. Venha, Kelly, trouxe leite para você. A gata, Kelly, abriu os olhos ao ouvir a voz da dona, se esticou e pulou da cadeira. Com um pouco de preguiça, cheirou leite fresco no pote e depois virou o nariz. Dona Carmen riu e comentou. Olha só, quase morri por ela, e ela nem sequer deu bola. Antônia sorriu, mas o sorriso desapareceu quando ela percebeu que logo teria que retornar sozinha pelo caminho do cemitério até a cidade. Já que eu a trouxe até aqui, me sinto responsável por você. Que tal ficar para dormir comigo aqui? Ou você prefere ir para a sua casa? As pessoas podem se preocupar, disse Dona Carmen, como se tivesse lido os pensamentos de Antônia. Se alguém se importasse comigo, eu acredito que não precisaria caminhar pela cidade sozinha a essa hora, respondeu Antônia com tristeza. Eu moro sozinha e costumava viver em um orfanato, como já comentei. Carmen pareceu triste ao ouvir o quanto a jovem estava triste por ser solitária. Entendo. Bom, hoje fique aqui. Amanhã de manhã você vai. Há um sofá, e também tem uma cama dobrável, se quiser. O que me diz? Perguntou a velha senhora. Antônia deu de ombros. Tudo estava correndo de forma tão inesperada. Ela estava voltando para casa após o trabalho, mas acabou em um cemitério. Agora, parecia que a melhor decisão era ficar ali para dormir, embora seu real desejo fosse ir para casa. Ela realmente não queria dormir dentro de um cemitério, mas acabou aceitando, com medo de andar pelas ruas sozinha naquele horário. Você gostaria de algo para comer? Dona Carmen propôs. Antônia assentiu,
E elas se sentaram à mesa. Tomaram chá e comeram uma empanada que Dona Carmen havia assado naquela manhã. Enquanto conversavam, a idosa compartilhou detalhes sobre seu passado. Contou sobre seu falecido marido, João, sobre seu filho Kevin que se mudou para o norte do país e sobre a dificuldade dele em lidar com sua esposa, Janete, que tinha problemas com álcool. Nos meses seguintes, a situação se deteriorou e Kevin voltou com Janete para a casa dos pais. A esposa de Kevin era preguiçosa e alcoólatra, o que causou tensão na casa. Dona Carmen explicou como o filho tentou suportar a situação inicialmente, mas logo se viu desesperado por conta da falta de mudança por parte de Janete. A conversa continuou, e a ligação entre Antônia e Dona Carmen cresceu. No cemitério, as histórias de vida e ações compartilhadas formaram um elo em comum entre duas pessoas muito diferentes. Carmen revelou que os problemas que Kevin teve com sua esposa trouxeram consequências psicológicas para ele. O homem passou a ser mais agressivo com todos ao seu redor, e principalmente com Carmen, sua própria mãe. Ele foi o principal responsável por eu chegar até aqui, revelou a idosa. Ela contou em detalhes como foi quando o filho a expulsou de casa. O imóvel era bem velho, mas ao menos estava em seu nome. Porém, Dona Carmen mal se lembrava como foi que seu filho conseguiu dar um golpe e passar a casa para seu nome. Ele tirou proveito da mãe pelo fato de ela ser muito idosa, de modo que ela mal conseguiu ler os papéis que seu filho estava dando para ela assinar. Carmen se lembrava do que tinha dito ao filho no dia em que ele estava a expulsando de casa. "Para onde você quer que eu vá?" "Essa casa é minha", a idosa havia dito indignada. Mas seu filho a ignorou, tornando a vida de Carmen ainda mais miserável. Kevin chegou a agredi-la, machucou a própria mãe. Foi assim que ela chegou ao cemitério. Ela caiu no túmulo do marido e começou a pensar como era possível que eles tivessem criado um filho que tratava a mãe daquela maneira. Talvez esse tratamento fosse considerado normal por ele. Carmen suspeitou que a razão para isso, além do fato de sua esposa ter arruinado sua vida, foram as influências erradas que Kevin arrumou no decorrer de sua vida. No dia em que Carmen estava aos prantos, o vigilante a tranquilizou um pouco e disse que ela poderia ficar e viver lá até que as coisas se acalmassem. Era uma moradia temporária, pois em cenário nenhum seria viável morar ali por longos ou sequer médios períodos. Porém, a idosa acabou ficando por ali, afinal, não tinha dinheiro, parentes, ou forças para conseguir algo melhor. No entanto, é claro que ela tinha que enfrentar problemas se quisesse continuar morando ali. Pessoas da administração municipal brigaram com Dona Carmen, alegando que ela ocupava a casa ilegalmente e que não era um local apropriado. Dona Carmen pediu para ser internada em uma casa de repouso, mas recebeu apenas promessas vagas em resposta. Ninguém mais apareceu na casa da idosa, e ela continuou morando lá ilegalmente com sua gata Kelly. De certa forma, embora a situação de Carmen fosse pior, nenhuma delas tinha um lugar para chamar de lar, mas elas viviam o dia a dia e agradeciam por isso. "Seus pais, você os conhece?" perguntou Dona Carmen a Antônia. Antônia suspirou e respondeu. "Funcionárias do orfanato me encontraram na frente da porta. Minha mãe me deu à luz e me abandonou. Eles nunca conseguiram encontrá-la, e eu não guardo mais rancor contra ela. Deixe-a viver como quiser, se estiver viva, é claro. Deixe ela fazer suas escolhas. A verdade é que eu era muito feliz no orfanato. Éramos todos como uma família. Às vezes, passo por lá para ver as professoras e mantenho contato com algumas meninas, mas é mais por telefone. Agora, todas nós temos nossas próprias vidas. Sou grata ao orfanato por ter me proporcionado uma boa educação. Eu não bebo, não fumo, não me meto em problemas. O Estado me deu um apartamento, é pequeno, mas está tudo bem. Fiz um mini curso de caixa e agora trabalho no supermercado. As coisas estão bem, Antônia explicou. Mas ela se entristeceu, se lembrando do dinheiro que havia desaparecido do trabalho. Afinal, os descontos sairiam de seu bolso de certa forma, embora não fosse culpa dela. Ela contou tudo para Dona Carmen. Você não deve se preocupar tanto com isso, querida, você vai ver como tudo vai se acalmar. O importante é que você não perdeu o seu trabalho, Dona Carmen a tranquilizou. Agora é melhor irmos dormir. Você tem trabalho amanhã à tarde, respondeu Antônia, bocejando. Enrolada em uma cama dobrável, ela logo adormeceu profundamente. Pela manhã, foi acordada pelo aroma de churros frescos.
Dona Carmen estava fritando os churros em uma panela. Kelly começou a ronronar aos pés de Antônia. O lugar era tão acolhedor que ela se sentiu em casa. Era como uma casa normal, exceto pelo fato de estar no meio de um cemitério. Ao ver a idosa sorrindo no café da manhã, Antônia lavou o rosto em uma pia improvisada, e em seguida, se sentou à mesa. Após o café da manhã, Antônia agradeceu à anfitriã por sua hospitalidade e se preparou para partir. Dona Carmen disse que Antônia deveria ir com cuidado. Fique tranquila, Dona Carmen. Se precisar de algo, sei onde encontrá-la, respondeu Antônia, com um sorriso. A idosa riu e entregou a Antônia uma sacola, dizendo: Tome, filha. Coloquei alguns churros aqui para você. Tome um café quando chegar em casa. Antônia agradeceu pelo gesto, e ao se virar para sair, disse: Um dia voltarei. Venha quando quiser, Carmen respondeu. Muito obrigada, Dona Carmen. Antônia não conseguiu entender como o próprio filho daquela simpática mulher poderia tratá-la com tanta crueldade. Decidiu que era hora de procurar a polícia e contar tudo sobre o comportamento do filho ingrato. Certamente, isso resultaria em medidas para proteger Dona Carmen e talvez até forçar o filho a sair da casa. Porém, sabia que a senhora não concordaria em fazer isso, embora fosse o melhor para ela. Em casa, uma surpresa a aguardava. Antônia rapidamente ligou a cafeteira, pois, após a caminhada, estava faminta. Se lembrou dos churros quentes na sacola que Dona Carmen havia dado a ela. Enquanto fazia um café, pegou o saco de churros e notou algo estranho. Havia um envelope cuidadosamente embrulhado em papel grosso ao lado dos churros. Ao abrir o envelope, Antônia ficou sem palavras. Dentro dele, havia exatamente R$1.000, a quantia inicial do primeiro mês que seria retirada da bonificação de Antônia no trabalho. Ela se perguntou o motivo disso. A senhora sabia de sua preocupação, mas por que lhe daria tanto dinheiro? Antônia decidiu que devolveria o dinheiro sem hesitar. Planejou devolvê-lo na tarde seguinte, quando saísse do trabalho. No entanto, ao chegar novamente ao cemitério, não encontrou Dona Carmen em casa. O lugar estava vazio, o fogão desligado e o gato miava com fome. Antônia ficou preocupada e confusa. De repente, um homem apareceu e revelou ser o antigo vigilante que ajudou Carmen. Ele explicou que Dona Carmen havia sido levada de ambulância para o hospital. Ela teve um ataque cardíaco e os médicos disseram que a situação era grave. O antigo vigilante informou que Dona Carmen estava em recuperação, mas que ainda faltava muito para melhorar de verdade. O homem decidiu fechar a cabine, mas Antônia estava preocupada com Kelly, a gata de Dona Carmen. Ela se ofereceu para cuidar dela e levá-la para seu apartamento. Depois de algum tempo procurando por Dona Carmen, Antônia descobriu sobre qual hospital Dona Carmen estava internada e a visitou assim que recebeu autorização na recepção. Felizmente, os médicos estavam errados, e a idosa estava se recuperando. Ela havia passado por um momento delicado na qual os médicos deduziram que ela não seria capaz de se recuperar, mas agora estava se restabelecendo. Antônia passou a trazer caldos caseiros e frutas para a idosa, cuidando dela com carinho. Durante uma visita, Antônia decidiu ter uma conversa séria. Ouça, Dona Carmen, como você conseguiu o dinheiro do saco de churros? Perguntou indignada. Eu sei que você precisa muito mais dele do que eu, já que é a sua pensão. Sim, é a minha pensão, mas você está errada quando diz que eu preciso mais. Você que precisa dele muito mais, respondeu a idosa com firmeza. Isso cobre a quantia que você não vai receber no mercado pelo próximo mês. Antônia então estendeu o envelope para a senhora. Eu tomei a decisão de dar para você e não pretendo mudar de ideia. E mais, agora sim, eu não preciso mais disso, disse Dona Carmen. Ela explicou que a Previdência havia vindo vê-la e que ela ia se transferir para uma casa de repouso. Vou para lá assim que sair do hospital, sendo assim, não quero que você se preocupe comigo. Mas o que eu gostaria de te pedir é que você fosse atrás de outro emprego, porque talvez o seu atual não valha a pena. Parece que o chefe que você tem lá não tem muita empatia com seus funcionários. O salário que você recebe é extremamente baixo. A única quantia digna ele chama de bonificação e quer pagar de bom homem dizendo que é um prêmio pelo trabalho duro dos funcionários? Isso é conversa. E em vez de protestar, todos ficam chorando secretamente, disse a idosa.
A verdade é que as outras meninas e eu pensamos a mesma coisa. Antônia ficou em silêncio, refletindo sobre suas condições de trabalho. Antônia relembrou da manhã em que acordou na cabine do cemitério, viu Dona Carmen e sentiu como se ela fosse uma avó. Isso fez seu coração apertar, e ela soube o que precisava fazer. Antônia deu a ideia de a idosa ir morar com ela. Meu apartamento não é grande coisa, mas nós duas e Kelly conseguiremos viver lá. Há uma cozinha, um banheiro e um quarto. Kelly já está esperando por você. A idosa senhora olhou para a jovem surpresa. Por que você seria tão boa assim comigo? Desse jeito eu sinto como se você fosse uma neta querida, disse ela, com a voz embargada. Neta soa bem, respondeu Antônia, engolindo um nó na garganta. Eu estive sozinha toda a minha vida, e você é especial. Tem um coração tão grande. Você poderia ser minha avó. Ambas começaram a chorar, se abraçaram e se tornaram uma família de consideração. A atitude compassiva de Antônia trouxe alegria à vida de Dona Carmen, e essa união fortaleceu a ligação entre elas. Antônia pegou Dona Carmen no hospital, e elas começaram a morar juntas como avó e neta. Enquanto viviam juntas, Antônia ouvia as histórias de Dona Carmen. Antônia decidiu deixar o emprego. Poucos dias depois, encontrou outro emprego como garçonete em uma lanchonete. Lá, conheceu Carlos, o jovem dono da lanchonete. Eles logo se apaixonaram, e algum tempo depois, se casaram. Antônia se mudou para o apartamento de Carlos, e deu seu apartamento para Dona Carmen. Carmen ficou maravilhada com a mudança em sua sorte. Ela não poderia acreditar que por acaso encontrou alguém que a resgatou da miséria e não a levou para uma casa de repouso, mas sim para seu lar. Após algum tempo, mais notícias boas surgiram. Antônia estava esperando um bebê, para a alegria e empolgação da idosa, que passou a dobrar o cuidado com Antônia. De vez em quando, Dona Carmen ainda pensava em seu filho e em sua vida problemática. Um dia, inesperadamente, viu Kevin na rua, com o rosto inchado devido à bebida. Ela o chamou, mas ele mal reagiu. Dona Carmen tentou falar com ele sobre sua situação e seus erros, mas Kevin parecia indiferente. Janete, sua esposa, também estava envolvida no consumo excessivo de álcool. Kevin pediu dinheiro à mãe para comprar pão, mas Dona Carmen sabia que ele gastaria com bebida. Mesmo assim, ela lhe deu um pouco de dinheiro, mas não fez mais perguntas. Era claro para ela que a vida de seu filho estava se deteriorando e que ele não estava disposto a mudar. Carlos soube da história do roubo de dinheiro no antigo trabalho de Antônia e decidiu investigar. Ele descobriu que o dono do supermercado costumava fazer de tudo para sair por cima e não perder dinheiro, inclusive pagava salários mínimos mesmo quando se tratava de cargos mais privilegiados. Após várias inspeções fiscais e multas, o dono fechou as lojas e tentou abrir uma empresa de automóveis, mas sua vida estava em caos e ele faliu completamente. Carlos e Antônia viviam em harmonia e amor. Dona Carmen também estava feliz ao ver a felicidade do casal. Ela os considerava parte de sua família. O casal a visitava frequentemente, levando comida e tudo o que ela estava precisando, e também compartilhavam momentos agradáveis. Dona Carmen e Antônia se lembravam da noite em que se conheceram e riam de como tudo começou como um filme de terror, mas se transformou em um belo conto de fadas. A união entre elas resultou na alegria daqueles três, demonstrando que o acaso pode trazer mudanças positivas, e laços inesperados podem se transformar em relações preciosas. No lugar de Antônia, você convidaria a Dona Carmen para ir morar com você? Ou permitiria que ela fosse para uma casa de repouso? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.